buscasse a Deus, alguém que tivesse entendimento. E diz o salmista: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Quando você lê o Salmo de número 53, essas palavras são repetidas. A nossa situação era caótica, era difícil, e nós estávamos embaixo de uma nuvem negra, onde não podíamos descortinar os céus, olhar para os céus, onde não tínhamos esperança de vida eterna. A nossa situação era essa: difícil, longe de Deus, distanciados da vida eterna, e ninguém podia fazer nada por nós, porque os sacrifícios de animais já não resolviam o problema. Então, segundo Isaías escreve no capítulo de número 6, e versículo de número 8, após Isaías ter aquela grande visão, na continuação da visão, no versículo 8, ele ouve o Senhor dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele, depois que teve os lábios purificados com uma brasa que foi tirada com uma tenaz do altar e colocado nos seus lábios, ele então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, queridos, eu creio. Não é necessário você crer como eu creio, não, mas eu creio, visto que nós estávamos em uma situação difícil e ninguém podia resolver. Eu creio que essas palavras, elas foram proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo diante do Pai, quando Ele olha para a terra e vê o quadro caótico da humanidade. Ele então olha e diz: olha a situação do homem. Todos os homens caminhando e descendo o despenhadeiro da morte. Quem há de ir por nós? Eu creio que Cristo nesse momento disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E Ele então veio e assumiu um corpo humano como o meu e o seu, para fazer missões, para dizer ao homem que existe uma vida eterna feliz, para dizer ao homem que existe felicidade após a morte, para dizer ao homem que todos aqueles que creem na sua palavra têm a vida eterna. Aleluia. Então Mateus registra as palavras de Jesus Cristo no capítulo de número 4 e versículos de número 16 e 17. O escritor diz: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Lembra o que o salmista disse? Que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Estávamos assentados em trevas, nós agora vemos uma grande luz. Aleluia. E aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Está aí Deus fazendo missões através de Jesus. Por que Deus? Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aleluia. Então Deus estava fazendo missões através de Jesus. E missões por quê? Para nos tirar daquela situação difícil que nós vivemos. Querido irmão, queridos obreiros, nós não podemos cruzar os braços e dizer que tudo está bom, porque nós temos dinheiro no banco, porque nós temos carro, porque nós temos alimentação, porque nós temos saúde. Não podemos dizer que tudo está bem, não. Deus está em uma situação melhor do que a nossa. Deus é eterno e nada lhe atinge, mas Ele olhou dos céus à terra e sentiu a necessidade de vir à terra através do seu Filho para nos resgatar do pecado. Aleluia. Nós precisamos nos despertarmos e anunciarmos ao mundo que em Jesus Cristo há salvação. Jesus Cristo é o único que pode salvar. É verdade que não é preciso estarmos pregando a sabedoria que temos, segundo Paulo, sabedoria humana. Não é necessário pregar isso. Olha, a pregação
Cristo começou a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma pregação simples, mas as pessoas ouviam e vinham até ele. Aleluia! Paulo disse que o nosso conhecimento, as coisas que possuímos, tudo isso, ele, Paulo, na situação dele, reputou como esterco, para nada servia. Aleluia! Me disse mais, que não veio ou não anunciou o evangelho em sabedoria de palavras humanas, mas ele anunciou a verdade divina. Aleluia! Então eu e você devemos ter este cuidado para estarmos transmitindo ao povo, na linguagem do povo, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos existem por aí que pregam um português tão erudito que o leigo que está sentado no banco não entende a mensagem da salvação que é transmitida por ele. Por isso precisamos pregar em uma linguagem clara, como pregou o nosso Senhor Jesus Cristo: arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Missões se faz com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo e conhecimento da Bíblia Sagrada. Por isso é preciso que nós estejamos a todo momento voltados para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a Ele sabedoria para anunciarmos a outros a salvação que só nele tem. Irmãos, quando o homem tem conhecimento da salvação, o quadro muda. Jesus Cristo disse para Nicodemos, no capítulo de número 3, e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O salmista nos viu sob a nuvem do pecado. Jesus Cristo veio e anunciou a salvação, o reino de Deus e o amor de Deus para a humanidade. Paulo, após se converter, no capítulo 8 e versículo de número 1 de Romanos, ele escreve dizendo: portanto agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! A vinda de Jesus aboliu a condenação que vivíamos. A vinda de Jesus tirou a nuvem que nos separava de Deus. A vinda de Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Aleluia! Por isso, amado irmão, hoje nós temos esse privilégio grande, privilégio de anunciarmos ao mundo que em Jesus Cristo há felicidade. Os pecados que temos, Jesus Cristo perdoa a todos eles. Devemos anunciar isso ao mundo. Devemos anunciar àqueles que não conhecem Jesus. Dizer que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Aleluia! No capítulo de número 5 do Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo conversando com aqueles que lhe cercavam naquele momento, com aqueles que estavam à sua disposição, aqueles que queriam ouvi-lo naquele momento, e ele dizia: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Nós, como missionários de Cristo, devemos estar anunciando a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo, a redenção da nossa alma. Aleluia! Devemos estar anunciando, porque muitos estão distanciados de Deus, muitos. Mas Jesus Cristo tem espaço para todos eles. Jesus Cristo tem morada para todos. Quanto mais anunciarmos a palavra e mais pessoas trazermos a Cristo, mais povoado estará o céu. Aleluia! Queridos, que Deus continue abençoando a todos. Amém. Nós queremos encerrar a nossa participação aqui, agradecendo mais uma vez ao pastor Jacó e dizendo aos nossos irmãos mais uma vez: o segredo para vencermos
é colocarmos Jesus em primeiro plano. É sermos humildes. É obedecermos a nossa liderança. Fazermos aquilo que é acordado. E estarmos ombro a ombro com o nosso pastor. Que verdadeiramente Deus vai abençoar. Aí você diz, mas por que ombro a ombro com o nosso pastor? Porque a Bíblia diz que nós precisamos andar em comunhão. Se nós estivermos ombro a ombro com o nosso pastor, não estamos em comunhão, estamos divididos. E divisão não vem de Deus. Quem primeiro dividiu, sobrou, porque recebeu uma sentença horrível. E vai entrar na punição em breve. Além da situação que ele já passa hoje, em breve ele será lançado dentro do lago de fogo, que é pior que o lugar que ele está hoje.